Boa noite a todos e a todas. Quero dizer primeiro que venho aqui como cidadão, pai de 3 filhas, vô de 3 netos, 7º filho de uma família de 9 de pequenos agricultores, dos quais 7 têm 4 anos de escolaridade e 2 têm ensino superior, e eu fui um pouco além. Digo isso porque, como o Joel dizia, a marca do fascismo já está no estigma escravocrata e colonizador que nos acompanha esse tempo. E a sua expressão, como ele dizia, forte, se chama golpe, de 31 de agosto de 2016. A marca aberta, como diz. Mas falo também como acadêmico, sem dúvida. Nós não temos que ter medo dos acadêmicos. Aliás, a academia deve muito, mas também sem academia nós não teríamos Hannah Arendt, não teríamos um Foucault, não teríamos, na verdade. Então, mas eu quero hoje, nesse espaço, falar através da literatura e da arte. E pego três aspectos. Primeiro, são 2 crônicas do Veríssimo, exatamente para captar este momento de 2014 e 2015. Em 2014, ele escreveu uma crônica curta, uma página, O Alarme, e começa citando o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, e que veio uma pedra lisa, mas que descobriram que era um monolito, depois chamaram cientificamente, né? Mas diz, eu, com uma pedra em cima da minha cabeça, não fico tranquilo. E aí ele pergunta, será que os judeus, cientistas integrados na Alemanha, já não mais como judeus, mas se sentiam cidadãos alemães, não perceberam que no partido do Hitler e na sociedade já existia o ódio ao negro e outros sinais de discriminação, aquilo que não fosse o sangue azul? Ou será que, quando perceberam, já era tarde? E nós, brasileiros, será que nós não estamos percebendo os sinais? Eu acho que este é o convite, que este diálogo tão rico e, como se disse aqui, tão interpelador nos diz. Essa é a crônica de 2014. 2015, após a entrevista de Jô Soares à presidente Dilma. Esta, sim, foi cachorro morto e com tiro em cima. Linchamento humano antes de político, depois político. Porque até a figura dela de pernas abertas nas redes sociais é o caráter mais íntimo que uma pessoa pode ter, devassado cruelmente. Ele escreve uma crônica de ódio. E ele diz, olha, o ódio ao PT, o antipetismo só pôde existir quando o PT existiu. Agora, o ódio ao PT nasceu antes, está no DNA da classe dominante de fazer golpes toda vez que ela se sente contrariada em seus interesses, com as armas ou sem elas. E vai adiante. E vai adiante. Diz, mas não adianta argumentar contra o ódio, porque o PT fez muitos erros, mas também fez coisas que podia estar no currículo de qualquer sigla. Distribuiu renda, incluiu, fez cotas, enfim. Mas não adianta isso, porque justiça social se tornou signo de inimigo. Essas 2 crônicas, para mim, me mostram que a esfinge da vida cotidiana do fascismo está se alastrando os céleres. Os sinais já não são pequenos, como se dizia aqui. O segundo aspecto, eu tomo da literatura de Antônio Cândido. Recomendo ler um texto de 1972, O Caráter da Opressão, e vai pela literatura, e mostra a origem disto que Orlando nos falou, de um Estado policial e a origem da polícia como um poder ambíguo na mão do soberano ou da burguesia para arrancar do seu inimigo a verdade que lhes interessa. E ele cita o filme de Hélio Petri,
inquérito de um cidadão acima de qualquer suspeita, num trecho que é emblemático para entender o momento de hoje no Brasil, inclusive com a Lava Jato, que precisava um jato para lavar a Lava Jato. Temos que ter essa coragem de dizer isso. Nada contra coibir a corrupção, mas a corrupção maior se chama capital, mas isso é outra história. O diálogo é o seguinte: há um crime na Itália e o povo está tão apavorado quanto estamos no Rio de Janeiro com os crimes cotidianos. Eu não sei se eu vou até ali, até o Humaitá a pé, ou se eu pego um táxi, não sei, porque a insegurança é tamanha. E até que esse criminoso, suposto criminoso, chega na rua e encontra um cidadão e diz: vai me denunciar porque eu sou criminoso, vamos acabar com essa história. Eu estou aqui dizendo de cabeça. E a prova é essa gravata azul. E esse cidadão vai à delegacia e, quando vê, quem é o criminoso? É o delegado. E ele começa a ser o suspeito. Mas não é Orlando. Orlando nos ajudou a ver o inverso, exatamente. Mas é importante isso que Orlando estudou, é importantíssimo, porque é muito mais longe do que a gente imagina isso. E pergunta: quem é o senhor? Eu sou um hidráulico. Você é hidráulico? Você é um estagnaro. Estagnaro em italiano significa encanador. Vamos passar para o Brasil? Isso se chama petralha, isso se chama mortadela, isso se chama bandidagem. Isso se chama quilombola, empregada doméstica, indígena que está na universidade, nos institutos de universidade. Você não tem direito de estar aí, você é um merda. E essa linguagem que nós estamos ouvindo hoje, nas redes sociais, etc. Terceiro round. Esse autor, Agamben, Giorgio Agamben. Um livrinho que vale a pena lê-lo, Meio Sem Fim. A Polícia Soberana e a Delação Premiada. A delação, Polícia Soberana, ele vai mostrar que, desde depois da Primeira Guerra Mundial, o Estado de Direito está substituído exatamente pela autonomia deste poder que Orlando, desta instituição que precisa criminalizar antes para matar depois ou para condenar depois. E ele, inclusive, a citação que você faz nesse texto, ele traz sobre precisa desumanizar, reduzir a desumanidade para depois a operação policial ser justificada. Isto mostra o que é um processo da delação premiada. Vai lá em Spinoza e vai lá num Papa e diz: Spinoza diz que é tão horrível alguém que faz um crime, mas pior é aquele que se arrepende do crime, porque não devia ter feito. Mas aí, como isto passa no campo jurídico? A Itália foi um exemplo e aqui é outro exemplo clássico. Do ponto de vista do arrependimento, uma corrente da igreja diz que você basta ser contrito que está perdoado. Outra não, tem que fazer uma penitência. Mas diz, ora, qual é o raciocínio? Um criminoso vai ser perdoado do crime porque ele dedura um outro. E a deduragem dele já é argumento de verdade. Globo News, Globo Total, Globo Escambau. Mas eu poria aí todas as corporações mediáticas, vou me referir, se der tempo, rapidinho, adiante, onde é que está também o ovo de serpente ali. Pois então, este conjunto que eu colho, não da ciência, nem da filosofia, da arte. A arte chega antes. A arte sempre chega antes, porque tem que ver com a vida, com o sofrimento, tem que ver com a dor, tem que ver o que é humano. Entende? Ser colono, ser boia fria, ser sem terra, ser sem teto, ser sem comida. É isto que a arte capta quando é arte. Quando é pseudo-arte, ela é vendida, ela é mercantilizada. Pois
Então, onde é que está o fascismo político? Isso que nós ouvimos aqui. O impeachment é uma aula pública de atitude fascista. Quase aqueles deputados falaram em nome de um Deus canhestro. Esse Deus, se existe, deve morrer. Claro, claro, porque como é que é um Deus? É uma contradição em si, atribuir a Deus isso. E a Janaína, infeliz Pascoal, foi Deus que quis que eu denunciasse, foi Deus que quis, pois, então o fascismo está no parlamento, senhoras e senhores. O fascismo está no judiciário, na sua leniência. O fascismo está na mídia. Em 1940 e alguma coisa, aliás, 1915, 12, antes da Primeira Guerra Mundial, um alemão que se tornou austríaco, Karl Kraus, escreveu um livro, Os Últimos Dias da Humanidade. E observando aquela época o papel da imprensa, dizia: a imprensa não corrompe, é a própria corrupção, porque ela sequestra os valores. E o historiador Hobsbawm, ao citá-lo, diz, esse é o Confúcio do bem, diz, porque se você não fala a verdade, a justiça não prospera, e o povo fica absolutamente perdido. Brasil, 2014, 2015 e muito tempo antes. Então, a mídia, ao ter um programa tipo Cidade Alerta, a bandidagem, sem nunca levar em consideração como se produz um bandido. Eu podia ser um bandido, saísse da minha roça e viesse morar em qualquer periferia de São Paulo, etc., sem instrução, sem nada, e com todo o apelo ao consumo que qualquer jovem é contaminado. O consumismo é fascista. Mas também, e estou concluindo, nós temos que ver o fascismo no fundamentalismo religioso, que vende Deus como uma mercadoria e que renega que qualquer religião é tão verdadeira quanto qualquer uma, porque é da ordem moral, não é da ordem universal. É da ordem moral, da ordem de cada um, como eu ser botafoguense. Perdi bem. Mas eu quero concluir, porque o golpe tem um fascismo menos visível, que é o fascismo do mercado. E estou citando aqui um texto de José Luiz Fiore, que traz essa expressão do economista Paul Samuelson, analisando o que foi a ditadura de Pinochet com o neoliberalismo: fascismo de mercado. Este é o pai que justifica e joga debaixo do tapete todas a apologia que a mídia faz à bandidagem, ao criminoso, bandido morto, bandido bom é bandido morto, etc. E, por fim, eu acabei de escrever um livro organizar um livro junto com 20 e poucos professores, são 9 artigos, sobre escola sem partido. A esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira. É um movimento que nós todos, academia, cultura, dormimos no ponto. Ele começa em 2004 e não por acaso, porque não poderia haver o que se fez nesse percurso com todos os problemas. E quer-se estatuir isto, 2 minutos e concluo, quer-se estatuir isto como lei. E o que é isto? Exatamente a quebra de qualquer relação educativa e pedagógica, que é a confiança, que é o diálogo. E não por acaso estão escrevendo livros sobre o horror que foi Paulo Freire. E dissemina nas redes o ódio. Ora, eu me eduquei na ditadura, fiz mestrado e doutorado na ditadura e dei muita aula na ditadura. A gente tinha um dedo duro. Agora, a escola sem partido faz de qualquer cidadão um dedo duro, do nosso aluno dedo duro, do colega dedo duro. Ou seja, concluindo, fascismo se chama ódio.
ódio e instaurar um medo no outro, anular a palavra do outro, anular o outro, silenciar o outro. E é isto que querem silenciar exatamente aqueles que deveriam dialogar, os professores, os educadores, etc. Cuidado, pais, cuidado, sociedade, cuidado o judiciário leniente, porque não deveria permitir aquilo que aconteceu de fazer ode à tortura, e justamente a uma torturada. Se justiça houvesse, há lei, mas não há justiça. Há uma diferença entre o dia e a noite, porque a lei que está aí é uma lei de poucos, a justiça é outra coisa. E Antônio Cândido acaba o texto dele nos convocando a isto há quase 50 anos atrás, citando um pensador, o Diário de um Pensador, Alfred Penny. Eu vou ler porque, não, estou entrando na cabeça. Não tenha medo da prisão, não tenha medo da pobreza, não tenha medo do exílio, não tenha medo sequer da morte, tenha medo do medo. Nós não podemos ter medo. Nosso lema não é o ódio, nosso lema é a justiça. Obrigado.